Um animal muito difícil. E jumenta naquela época não tinha muito valor. Devo escolher o homem que está indo atrás de jumenta. Meu Deus, muito forte. O povo não pediu rei, e Deus deu rei. No verso 10, no versículo 17, diz assim: 1 Samuel 10, 17. Entremente, Samuel convocou todo o povo de Israel à presença de Yahvé em Mispa e proclamou-lhe: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu libertei Israel do Egito, fui salvei de todo o poder do Egito, da influência de todos os demais reinos que vos afligia. Contudo hoje vós rejeitaste o vosso Deus, aquele que vos livrou de todos os vossos males e de todas as vossas angústias que vos oprimia, e respondeste: não estabeleceis sobre nós o rei? Agora, portanto, comparecei diante de Yahvé de acordo com todas as vossas tribos e clãs. E assim, sendo assim, Samuel mandou que se apresentassem todas as tribos. E o sorteio indicou a tribo de Benjamim. E da tribo de Benjamim, da família de Benjamim, foi escolhido um homem, foi escolhido uma pessoa. Versículo 22. E o escolhido já está entre nós. E Yahvé respondeu: sim, ele está bem ali, escondido aonde? No meio das bagagens. Olha só quem foi escolhido. Davi estava escondido no meio da bagagem. O que é bagagem? Peso. Bagagem para nós hoje simboliza pecado. Ele estava escondido no meio das bagagens. Jesus manda a gente libertar de bagagem. Foi buscar ele ficou de pé. Diz aqui que era o mais alto, só chegava aos seus ombros. A pessoa mais alta em Israel só chegava aos ombros de Saul. Deus escolheu Saul. Deus não, o povo escolheu Saul. Amado, a história de Saul começou muito bonita. A história dele começou muito bem. A vida de Saul com Deus, meu Jesus, chega até a arrepiar. Vai durar nem um ano. A vida dele com Deus não vai durar nem um ano. A Bíblia fala que no versículo 11 ele vai vencer os inimigos de Deus, os amonitas. Ele vai ser bem sucedido. A Bíblia fala que Saul, até profetizar, Saul profetizava. Imagine, Saul nos olhos humanos era um cara. Só que Saul vai começar umas coisas na vida dele que vai começar a ser rejeitado por Deus. Aquele que foi escolhido para reinar, ele vai começar a fazer coisas abomináveis. Ele vai desobedecer a palavra do Senhor. Porque no capítulo 13 de 1 Samuel vai se levantar uma guerra, e o profeta vai orientar a Saul a esperar o profeta sacerdote chegar, para que o profeta sacerdote Samuel queimasse o sacrifício. Só que no capítulo 13, do versículo 8 em diante,
Eles estão numa guerra. E Samuel já era idoso. Ele marcou 7 dias para que Saul esperasse ele. E Saul, vendo o povo se dispersando, Saul vendo o povo fugindo, os inimigos avançando, o que Saul vai fazer? Ele vai se precipitar. Ele mesmo vai oferecer holocausto. O que, pastor André? Aqui começa a queda de Saul. Dá para entender que Saul não era convertido, gente. Dá para entender que se Deus está mandando você esperar, você tem que esperar. Ah, pastor, o tema da guerra está muito forte, o diabo está se levantando, eu não estou aguentando, mas Deus não deu uma palavra, Deus não te deu uma ordem. A ordem era esperar. Ele não tinha autoridade de oferecer sacrifício. A primeira coisa, quando a pessoa ela começa a subir de nível e ela acha que pode fazer o que ela bem querer, bem quiser. Não, eu sou rei, também posso mexer dentro da casa do Senhor. Eu sou rei, eu posso fazer aquilo que Samuel está fazendo. Só que assim que ele termina, meu Deus, ele termina de oferecer, versos 10, 13 e 10. Assim que terminou de oferecer, Samuel chegou e Saul correu ao encontro para saudá-lo. Entretanto, Samuel lhe indagou: que fizeste, Saul? Meu Deus, olha só, olha que Deus está falando comigo e com você. André Luiz, o que tu fizeste? Igreja, o que tu fizeste? O rei correndo, alega vai contar com o seu pastor, seu mentor, e a primeira palavra que Samuel fala para Saul: o que tu fizeste? O que tu está fazendo? Hã? E Saul lhe respondeu prontamente: olha, desculpa. Tem pessoa que é especialista quando erra, dá desculpa. Errou, assuma o teu melhor. Para de colocar, dá desculpa. Ah não, eu errei porque minha mulher fez isso. Eu errei porque meu esposo fez isso. Não, para de dar desculpa. E agora vai dar desculpa que eu vi que o soldado me deixava, demandava. De outra parte, tu não chega. Ele está botando culpa aí os soldados, agora vai colocar culpa em Samuel. Meu Deus do céu. Tem gente que é especialista de botar culpa. É crente de Saul. Dá culpa. Ah, quando o Bolsonaro estava benção. Sim, estava legal. Agora o Lula está tudo ruim. Irmão, para de dar desculpa com o Lula, com o Bolsonaro. Nossa, a gente não dependendo nem de Lula, nem de Bolsonaro, gente. Tem muito cristão que está acontecendo isso aí, porque eu também errei, mito, a gente estava exaltando mais Bolsonaro do que Deus, irmão. Parecia que ele é o nosso Deus. Deixamos de confiar em Deus e confiamos no Bolsonaro, né? E também, né, nas Forças Armadas. Nós devíamos pedir Deus para reinar sobre o Brasil. O que a gente fizemos? Forças Armadas, salva o Brasil. Quem tem que salvar o Brasil? Mas quem estava pedindo para salvar o Brasil? A gente, as Forças Armadas. E nós vimos que as Forças Armadas, a história todos nós já conhecemos o que aconteceu. Porque nós deixamos de confiar em Deus e nós achávamos que aquele que foi eleito, que tinha perdido a cadeira, era ele que iria nos salvar. Aí veio lá no céu olhando para mim e você: pô, estava pedindo para o Bolsonaro salvar o Brasil? Tu está pedindo para as Forças Armadas salvar o Brasil? O que nós estamos fazendo com Deus?
Nós crentes, nós servos, pastores, ministros do lugar, nós estávamos desprezando a Deus, remorando, mesmo clamando, mas nós no nosso coração achávamos que era eles que iriam salvar o Brasil. Agora surgiu uma esperança, nós achávamos que era o Trump que ia salvar o Brasil. Salvou o Brasil? Salvou nada. Quem vai salvar o Brasil vai ser Deus. Quem salva a nação é Deus. Porque a palavra diz, Fabiana, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Agora Saul está dando desculpa, botando culpa nos soldados e está botando culpa nos Samuel. O Senhor que atrasou. Eu errei porque o Senhor me deu vazão, condição para eu errar. Porque tu atrasou. Porque o povo estava vindo. Os filisteus estavam vindo. Aleluia. Quem está entendendo a pregação? Crente Saul. Crente da época de Samuel que despreza. Agora Deus coloca o cara e o cara está desprezando a Deus. O cara está vendo o povo desandar, os inimigos vindo, o profeta demorou, e ele agora está falando que ele fez algo porque a culpa do povo e a culpa é do Samuel. Versos 12, para a gente terminar. Refletir. Agora os filisteus vão cair sobre mim em Gigal. Eu nem sequer, olha só quem está falando, olha só. Isso aqui é Saul falando, hein? Eu nem sequer tentei buscar a face de Yahvé, alcançar sua ajuda. Assim, premido, ou seja, pela necessidade, ofereci o holocausto. Gente, ele mesmo está confessando que ele nem buscou a Deus primeiro. E muitas vezes acontece comigo e contigo, crente Saul, por causa do problema que está tão forte contra mim e contra você, que nem buscamos nem a Deus primeiro, nem invocamos o Senhor, nem fomos no monte, viemos na igreja, passamos do culto, não, fazemos porque pelo calor da situação. Quantos erros eu e você já cometemos porque tomamos decisões, falamos coisa no momento do calor do momento, da batalha mais quente, xingamos, agredimos, humilhamos, falamos coisa que não deve, tomamos decisões erradas, mas nem buscamos o Senhor primeiro. Não, eu vou fazer. Faz não, irmão. Faz não. Primeiro vai buscar o Senhor. Primeiro vai orar a Deus. Primeiro vai pedir confirmação a Deus. Se Deus falar, Fabiana, eu faço. Senhor, tu está vendo que eu estou primeiramente pedindo direção do Senhor. Já estou aqui nesse... Fabiana, já estou aqui já um tempão, Deus, já estou aqui um tempão buscando. Eu não estou sendo desobediente, eu estou pedindo um sinal, estou pedindo algo, Senhor. E às vezes o Senhor não fala, aí você vai e faz. Amém. Depois não pode dizer que você não buscou, que você não esperou, que você não se precipitou, mas ele não buscou. A Bíblia fala que Deus rejeitou Saul. O homem que foi levantado para reinar, ele agora está sendo rejeitado. Versículo 13. Ao que lhe replicou Samuel: agiste como insensato. Tu não obedeceste a ordem que Yahvé, teu Deus, te dera. Se estivesse obedecido,
o Senhor te teria estabelecido o quê? Dentro da oração, o teu reino. Se tivesse estabelecido o teu reino para sempre sobre todo o Israel. 14. Mas agora o teu reino não subsistirá, e tu não seguirá governando. O que? Quando eu não obedeço, eu faço o que? Eu perco o governo. Sabe por que você não está mais governando na tua casa? Porque você desobedeceste. Porque quando eu entro na desobediência, eu perco, o próprio Deus tira o governo da minha mão. Deus quer estabelecer o reino, Deus quer que eu e você reinemos. Mas como nós desobedecemos, Deus tira aquilo que era para mim e você reinar, Ele tira das nossas vidas. Deus quer que eu e você reinemos, Deus quer dar o reino na nossa mão. Por causa da desobediência, Deus está falando, eu estou te arrancando o governo das tuas mãos. Pode ver, o governo da tua casa está na tua mão. É para pensar, é para refletir. Como a pastora Elizabeth falou aqui hoje, é culto racional. Não tem nem para o culto algum. Presta atenção no que você está fazendo. Por que o governo não está na tua mão? Ah, estou cheio de dívida. Gasta mais que pode. É um consumidor nato. Tem pessoa que é consumidor nato. Toda hora está comprando coisa e endividando. Aí depois está falando que é o tranca-rua, tranca-porteira, que é isso. Não, não, não. Você que não sabe governar o teu dinheiro. Você não sabe governar as tuas emoções. Tem pessoa que não sabe governar os teus sentimentos. Tem pessoa que não sabe governar a sua saúde. Tem pessoa que não sabe governar a sua profissão. Tem pessoa que não sabe governar a sua casa. Tem pessoa que não sabe governar a igreja. Porque é um governo. E Deus falou comigo de manhã cedo sobre o governo. Portanto, tu não observaste o que Yahvé tinha designado. Versos 14. Mas agora o teu reino, o quê? Não subsistirá. E tu não seguirás governando. Depois dessa história aqui, sabe quantos anos que Saul governou? Sabe não? 42 anos. Ele governou mais do que Davi. Ele ficou no trono governando 42 anos, mas só sem o Espírito Santo. Você conhece a história que ele tinha demônio. Você entendeu? Tem pessoa que está governando, mas não tem o Espírito Santo. Isso é muito sério, gente. É melhor não ser, é melhor ficar do jeito que está, para governar com o demônio. Deus falou, agora tu não vai mais governar. Só que Deus não arrancou logo o governo dele. É isso que acontece comigo e contigo. A gente erramos. Deus, você não quer logo não. Ó. Quando a pessoa já cai, já estoura tudo, a pessoa já está naquela situação, ó. Há muito tempo. Quem está entendendo? Mas agora o teu reino não subsistirá. Tu não seguirá o que? Governando. O que Deus fez com Adão e Eva? Voltando para a palavra, Deus fez governar. Quem deu nome às plantas? Quem deu nome aos animais? Quem deu nome a tudo foi quem? Adão. Deus botou Adão no paraíso para quê? Para governar. Tu está entendendo que o Espírito Santo está falando conosco? Deus quer fazer que eu e você voltemos a governar. E se escuta aqui nesta manhã, Deus está falando comigo, contigo, para nós voltar a governar. Deus quer tirar o governo de Satanás e colocar o teu governo. Deus quer tirar o domínio que Satanás tem, porque Satanás governa na política,
Satanás governa no país, Satanás governa em muitas empresas, Satanás governa em muitos lugares. Nas comunidades, quem governa a comunidade? O traficante lá, meu irmão. É a facção. Sim ou não? Até aqui mesmo na rua, morre um cara e manda fechar tudo aqui na rua. Morre um cara e bota, queima tudo aqui na rua. É um desespero danado, manda fechar as lojas, manda fechar tudo, porque é eles que estão governando. Mas Deus quer tirar o governo deles e colocar de novo nas tuas mãos. Tu pode dar um glória. Deus falou, mas agora o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. Olha só, o Senhor já escolheu, versos 14, mas o Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração, designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que o Senhor te havia determinado. Eu não posso terminar o culto assim, eu queria ir embora, tem um montão de coisa para fazer, tem visita para eu fazer. Mas eu não posso, a visita vai esperar. Aquilo que eu tenho que fazer no dia de hoje vai esperar. O meu compromisso aqui com a mensagem. Então, muitas vezes nós perdemos o governo porque nós não obedecemos aquilo que Deus manda fazer dentro da sua palavra. Isso é para nós refletir. Não precisa ver um profeta cheio de unção botando, não. É você e Deus. Deus estava falando com ele, você não vai reinar. Eu já escolhi um. Quem escolheu Saul? Foi Deus ou o povo? Foi o povo que escolheu Saul. Deus só aceitou porque o povo estava desviado mesmo. Mas agora, para governar, a vontade de Deus, Deus escolhe. Ele falou assim, eu vou escolher já um. E esse um que eu escolhi, ele vai ter algo que você não tem. Um homem segundo o meu coração. Um homem segundo o meu coração. E se você ler a história de Davi, quem pecou mais? Davi ou Saul? Davi pecou coisa terrível, irmão. Saul só desobedeceu a ordem aqui. Davi matou o marido de uma mulher. Davi teve caso com aquela mulher. Davi se adulterou com a mulher, escondeu o adultério, matou o marido. Mas mesmo assim Deus tinha escolhido ele, antes de matar, antes de adulterar. Por quê? Lá no pasto, irritando glória. Lá no deserto, enquanto Saul cresceu, rico. Saul era rico, tinha empregado, tinha um montão de jumentos. Davi, o pai de Davi, era pobre. E onde Davi estava? No pasto, cuidando das ovelhas. Você conhece a história do jovem Davi? A maioria dos salmos, Salmo 23, Davi tinha 17 anos quando ele fez aquele salmo. A maioria dos salmos que Davi fez, ele fez no momento que ele estava no deserto, quando ele estava cuidando das ovelhas do pai. Lembra quando vinha o urso? Ele pegava pela barba do urso e arrancava e matava. Quando vinha o leão para devorar as ovelhas do seu pai, o que ele fazia? Ele matava a ovelha. Então Davi, ele tinha um coração de pastor. Davi tinha um coração que cuidava de ovelha, que defendia a ovelha. Davi cheirava a ovelha. Meu Deus do céu. Um pastor que não tem cheiro de ovelha, ele não pode ser pastor. Pastor tem que ter o cheiro da ovelha. Pastor tem que ter o amor pelas ovelhas. Pastor tem que lutar pelas ovelhas. Pastor tem que defender as ovelhas. Pastor tem que alimentar as ovelhas. Esse era Davi. E era rejeitado. Por quê? Ele era diferente. Os irmãos de Davi não gostavam dele. Eu estou falando que o povo rejeitou Samuel. O povo rejeitou a Deus. E Davi também era rejeitado.
Mas foi um rejeitado que Deus escolheu. Talvez você está sendo rejeitado pelo mundo. Talvez você está rejeitado pelas pessoas. Mas Deus ama escolher os rejeitados. Deus escolheu Davi. Deus separou Davi. Assim nesta manhã Deus está te escolhendo. Assim nessa manhã Deus está vendo a tua aflição. Deus está vendo a tua dor. Deus está vendo o teu caminho. Deus está vendo o teu coração. Aleluia. E Saul está sendo descartado. Mas Saul vai ficar, pastor André. Sim. Saul vai ficar muitos anos. Saul vai ficar 42 anos reinando. Mas Davi não mata Saul. Eu quero fazer aqui uma declaração, depois falar com a bispa. Toda vez que eu falo que Deus me deu aqui uma igreja, eu falei até no culto passado que Deus deu um escritório. Não quero tomar dela não. É dela. Tá? Porque a gente não vai tomar nada de ninguém. Porque às vezes até isso também acontece nas igrejas, quando chega um pastor e Deus começa a usar um pastor. Eu sei que é o caso dela, isso eu sei mesmo. Aí o pastor presidente fala, vai querer me dar uma rasteira, vai querer me formar outra igreja aqui dentro. Tem pastor que assim, que entra na igreja que é da rasteira, levar os membros. E Deus está falando, já aconteceu isso aqui, já aconteceu comigo também. Mas eu não sou crente de saúde, dar rasteira nos outros. Eu espero. Davi teve várias oportunidades para matar Saul. Quem lembra que Saul foi entrar na caverna para aliviar os ventres? Sim. E Davi estava lá dentro da caverna. E Davi falou, ele ficou assustado. Outra vez Saul estava dormindo dentro da caverna. E quem teve a oportunidade de matar Saul dentro da caverna? Davi. Mas ele falou, jamais vou me levantar contra o ungido do Senhor. Crente Saul, ele se precipita, não espera. Mas crente Davi, ele espera o momento dele para reinar. Darabada sub de camanto de calabaia, Terebada sub de camanto ia naraçaio. Eu não sei quanto tempo vai demorar, minha irmã, mas tu vai reinar. Eu não sei quanto tempo, se você continuar na espera, se você continuar na obediência. Eu não vou queimar a etapa, pastor André. Eu não vou queimar a etapa. Eu vou aguardar. As pessoas até exaltavam Davi, missionária. Saul matou 1000, Davi matou 10.000, mas aquilo não influenciava a mente de Davi. Perturbou Saul. Porque quando Saul viu que o povo estava exaltando Davi, ele quis matar Davi. Mas Saul não, Davi não. Davi não deixou a exaltação do povo trazer soberba para ele. Davi tinha Saul como seu sonho e seu rei. Toda vez que Saul e Davi estavam frente a frente, Davi falava, eis-me aqui teu servo. Mesmo Saul sendo endemoniado, mesmo Deus voltando com Saul, Davi respeitava a unção que havia sobre Saul. Lembra do homem que matou Saul? Que Saul deitou entre as espada, mas ficou entre vivo e morto. Foi o capítulo 2. Eu queria ler, que eu comecei a pregação ali na chamada. No capítulo 2, Davi vai ser consagrado a rei. Alguém vai informar que Saul morreu. Alguém vai informar que matou Saul. Davi vai matar o cara que matou Saul. Ele podia ficar alegre. Tem feito esse desgraçado, tem que morrer mesmo para eu tomar o lugar dele. Tem pessoa que é assim, irmão. É verdade. Tem pessoa que está doido, você seja mandado embora para tomar outro lugar. Tomara que o pastor André morra para eu ficar no lugar dele. Tomara que a mulher dele morre para eu tomar agora o lugar da mulher dele. Ou tomara que o esposo vá embora, que eu quero ficar no lugar do marido dela. Não, Davi não desejou a morte de Saul. Tá bom. Pelo contrário, Davi matou aquele cara que matou Saul, e Deus honrou
Deus vai tirar Saul da tua frente. Não vai ser preciso você tomar atitude nenhuma, não. Se aquilo que é teu, tu vai reinar. E assim como Davi reinou, você também irá reinar. Eu também irei reinar. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus fale melhor contigo esta palavra nesta manhã de quinta-feira. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente.